Olá, tudo bem? Comigo excelente. Eu sou o Fernando Lino e trabalho com empreendedorismo, sou empreendedor, desenvolvo negócios há mais de 10 anos, tem negócio próprio há mais de 10 anos e venho trabalhando e desenvolvendo habilidades dentro desse segmento de empreendedorismo, de vendas, de negócios, né? E atualmente negócios digitais, estou dando mais ênfase para os negócios digitais, para o empreendedorismo digital. E tenho feito alguns vídeos, né, ao longo do tempo, principalmente nesses últimos dias, tenho feito alguns vídeos com mais constância. E essa semana eu fiz um vídeo falando a respeito de procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Você sabe o que é procrastinar? Então, fica comigo até o final que eu vou dar algumas dicas. Já dei no vídeo anterior e vou continuar dando algumas outras dicas aqui a respeito de procrastinação. Basicamente, procrastinação é o mau hábito de você deixar para fazer tudo depois. Então, um exemplo, né? Eu trabalho como empreendedor, desenvolvo negócio em parceria com uma multinacional. Eu tenho algumas coisas a fazer, né? Eu tenho, vamos dizer assim, eu preciso de fazer contatos, eu preciso de gerenciar, eu preciso de algumas coisas. Com o passar do dia, eu vou me distraindo com coisas, por exemplo, televisão, WhatsApp, e deixo de fazer o que eu preciso de fazer. Então isso é um péssimo hábito, que é a procrastinação, deixar para fazer depois. Então, a partir do momento que eu sei o que fazer e não faço, com essa desculpa, depois eu faço, isso é procrastinação. E se eu sempre deixar para fazer depois o que eu tenho que fazer hoje? Vai passar 30 dias e eu não vou ter o resultado que eu esperava. Porque a gente precisa de trabalhar com metas, né? A gente define o que a gente quer para o mês, por exemplo, para a semana, para o dia. E se você define o que tem que fazer, você sabe o que tem que fazer e não faz, isso é procrastinação, isso é um péssimo hábito, isso pode estar te levando para um lugar que você não quer estar. Você não planejou estar para onde você está indo se você continuar desenvolvendo esse péssimo hábito. E uma coisa que eu tenho praticado e tem dado certo para mim, para eu vencer essa procrastinação ao longo desse tempo, é fazer na hora, né? Veio o pensamento, você já entra em ação automaticamente. Porque se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir fazer o que você precisa de fazer, o que você definiu através de um planejamento, através de um plano de ação. Então, se você não entrar em ação, você não vai conseguir entregar o resultado que você quer entregar, que você precisa de entregar. E para você entrar em ação, você precisa de um motivo, você precisa de uma motivação. E essa motivação pode ser, você precisa de encontrar ela, mas pode ser, por exemplo, deixar um legado para sua família, né? E se você não tiver essa motivação bem límpida, né? Bem transparente na sua cabeça, na sua mente, você não vai conseguir entrar em ação, porque você não tem um porquê, você não tem um motivo. E se você não tiver um motivo, uma motivação, não adianta nada você você entender o processo da procrastinação, porque você não vai ter motivo para fazer. Porque muitas vezes, quando você define que tem que fazer e não faz, você procrastinou. Mas se você não procrastina, você venceu a procrastinação, mas se você não tem um motivo para entrar em ação, às vezes você entra em ação, mas não permanece, não tem persistência nem consistência na sua ação. E é isso que vai fazer a diferença.
é a persistência e a consistência, mas você precisa de ter um motivo para você entrar em ação e permanecer em ação, motivado, né? Motivado, sempre motivado, fazendo, desenvolvendo. Deu errado, corrige o erro e volta para o circuito e faça novamente. Então essa motivação você precisa de encontrar ela para você entrar em ação, porque a ação ela cura o medo, é uma outra situação, porque na hora que você entende o processo, que você vence a procrastinação e você entra em ação, automaticamente enquanto você está agindo, você está neutralizando o medo. E se você não entra em ação por medo, o medo sobrepôs. Então, são processos que a gente vai entendendo ao longo do tempo. Então, a mensagem central para você nesse dia é você entender esses processos. Primeiro vem através de um pensamento, né? Primeiro você pensa, eu quero fazer tal coisa. Eu quero tal coisa. A partir do momento que você pensa, vem um sentimento. Então, nossa, o porquê que eu quero ter aquilo? Eu quero aquilo porque me traz prazer, né? Vou ficar, por exemplo, um carro novo, eu quero um carro novo. Você já começa a pensar no carro, a cor do carro, o cheiro do carro. Então isso gera um sentimento. Mas se ficar só no sentimento, não aconteceu nada. Do sentimento você precisa de ter uma motivação. Qual que é o motivo para você ter esse carro? Para você conquistar esse carro? Eu tenho um motivo, por exemplo, para passear com a minha família, para eu me apresentar melhor, para eu ficar melhor apresentável. Meu carro está muito velho, eu preciso de um carro novo. É o seu motivo, você tem que encontrar o seu motivo. Para a partir desse motivo você entrar em ação. Porque a partir do momento que você entra em ação, que você age, automaticamente essa ação sua, ela vai dispersar o medo, porque durante todo esse processo de construção de pensamento, de motivação, vem os medos, e se não der certo? E se der errado? E se acontecer isso? E assim por diante. Se você ficar concentrado no medo, você não vai agir. E a partir do momento que você age, que você faz, automaticamente os medos vão sendo dissipados e cada vez mais nesse processo de pensamento, de sentimento, de motivação, de ação, de fazer e refazer, isso vai te tornando mais forte até você se tornar uma pessoa persistente e consistente. Entende? Então assim, ao longo de todo esse processo que eu falei para vocês, que eu estou dentro, estou inserido nele, vem acontecendo isso comigo. Eu venho vencendo isso e várias outras pessoas que eu tenho ajudado ao longo desse tempo, elas também vêm experimentando isso, porque o início do fácil é sempre difícil, né? Você já parou para pensar? O início do fácil é sempre difícil. O novo geralmente assusta. Então você precisa de estar muito bem posicionado diante de tudo isso que eu falei: pensamento, sentimento, motivação, ação, e agir. E fazer, porque a ação é que cura o medo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você tudo que eu falei para você, se inscreva no canal, se inscreva no meu canal agora, ative o sininho, porque ao longo desse tempo eu vou trazer outros conteúdos falando a respeito de alguma coisa que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado, que eu tenho experienciado ao longo desse tempo. E juntos nós podemos fazer bem mais, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, manda também. É muito importante para mim, tá bom? Juntos somos mais fortes. Até a próxima. Até crítica.